O pessoal começar a entrar. Fala, galera! Hoje é mais uma live das nossas perguntas e respostas. A gente vai almoçar junto, já prepara aí o almoço, já pega aí o refri. Live bacana, tem muita pergunta legal pra gente discutir hoje, tá bom? Muita pergunta legal mesmo, que vai dar muita discussão. É muito legal fazer essa live na hora do almoço. Eu gostei muito desse esquema. Eu peguei as perguntas que vocês mandaram. É lógico que não dá para pegar todas as perguntas, porque veio pergunta a rodo e muita pergunta repetida. Mas sem perder tempo, vamos lá fazer as perguntas, né? Vamos lá. Lembrando, pessoal que está entrando aí, que essa live é só perguntas e respostas. Vamos lá. Faço ou não faço o teste de FIV e FeLV antes dos 6 meses, já que ele pode dar falso positivo? Pessoal, essa pergunta é muito legal e eu quis colocar ela aqui pelo seguinte: o falso positivo que ocorre antes dos 6 meses não é para as duas doenças, FIV e FeLV. E isso vale exclusivamente para FIV, vírus da imunodeficiência felina, tá bom? O que acontece? O nosso teste SNAP, ele detecta, quando a gente está falando de FeLV, detecta antígeno viral. Quando a gente está falando de FIV, detecta anticorpo. Se a mãe é FIV positivo, ela pode passar para o filhote anticorpos anti-FIV. E FIV, pessoal, diferente de FeLV, se a gata estiver naquela fase assintomática da doença, você pode ter a mãe que é FIV e o filhote não ter FIV. Isso acontece muito na FIV, diferente do que acontece na FeLV, tá bom? Então não tem como a gente pensar um gato que é FIV positivo antes dos 6 meses, você faz um SNAP e você considerar aquele paciente positivo, porque se por algum motivo a mãe era FIV, pode dar falso positivo. Agora, a gente tem que ter também um pouco de coerência. Vamos supor que é um gato que veio de rua, resgatou, você não sabe a origem dos pais, certo? E aí deu FIV positivo. Aí é lógico, a gente vai esperar ele dar 6 meses e repetir. Se você sabe que a mãe é FIV, você vai esperar, deu positivo antes dos 6 meses, você repete, porque não necessariamente se a mãe é FIV, vai passar anticorpos para o filhote. Se a mãe é FIV, não necessariamente aquele paciente contamina. A gente tem um pouco essa dúvida, porque para a FeLV, pessoal, a mãe, quando ela é FeLV sintomática, o paciente progressivo, na forma progressiva da doença, cara, não tem como, é difícil um filhote não ser. Na verdade, acontece muito, é aborto, esses filhotes morrem ainda dentro do útero. Acontece muito na FeLV, na FIV não, tá, pessoal? Principalmente se está naquela fase que a gente chama que o paciente é assintomático para FIV, é muito comum a mãe ser positiva e o filhote não pegar, só que ela vai passar anticorpos. Então não vale para os dois, tá bom? Vale apenas para FIV. Agora, a testagem, pessoal, tem que ser feita assim que possível. Você pega um filhote, faz uma quarentena ali de 30 dias, faz o teste, e aí se der positivo para a FIV antes de 6 meses, quando ele fizer 6 meses, você repete o teste, tá bom? Isso não vale para as duas doenças, apenas para a FIV. Toma muito cuidado com isso, tá? Carvão ativado adianta na intoxicação por paracetamol? Eu fiz uma live de intoxicação por paracetamol já tem alguns meses e é bacana essa pergunta pelo seguinte: pessoal, intoxicações por via oral, sempre o carvão ativado vai funcionar. Inclusive eu até fiz um vídeo, se eu não me engano, há uns 2 ou 3 dias falando sobre isso, que um erro que a gente faz na hora de dar o carvão ativado, certo? Porque a gente pega um paciente que normalmente, pacientes que sofrem intoxicação, ficam taquipneico, eles hiperventilam, né? Ficam... E a gente pega o carvão ativado, mistura, fica dando na seringa e aquele paciente acaba aspirando. A gente não pode fazer isso, tá? Mas vamos mudar. Intoxicou por paracetamol, o tutor deu paracetamol, adianta você fazer o carvão ativado? E a resposta vai ser depende. Por quê? No tratamento do paracetamol entra acetilcisteína e a gente usa acetilcisteína em doses cavalares como antídoto para intoxicação por paracetamol.
Só que se você fizer o carvão ativado, você impede tanto a absorção do paracetamol quanto a absorção da acetilcisteína se você fizer por via oral. Lógico, se você fizer por via injetável, isso não vai fazer diferente. Não faz diferença, tá bom? Agora, se você for fazer por via injetável a acetilcisteína, vai lá, mete o carvão ativado na hora, não tem problema. A grande questão é que já tem um estudo que mostrou o seguinte: na intoxicação por paracetamol, eles pegaram um grupo, fizeram carvão ativado, só carvão ativado, e no outro grupo eles fizeram carvão ativado com acetilcisteína. E o grupo que fez o carvão ativado com acetilcisteína, ele teve um melhor resultado. Os pacientes responderam melhor a essa intoxicação. Ou seja, o que o carvão ativado deixa de ser absorvido de paracetamol é muito mais importante do que o efeito da acetilcisteína, tá bom? Então, se você tem um paciente que sofreu intoxicação por paracetamol, você vai fazer acetilcisteína e vai fazer o carvão ativado também. O carvão ativado vai evitar, reduzir a absorção da acetilcisteína que você está dando, sim, vai impedir. Mas o que ele vai evitar de ser absorvido de paracetamol é muito mais importante. Então, adianta, pessoal, paracetamol você tem que fazer essa administração do carvão e fazer a acetilcisteína junto. Contudo, a gente tem uma observação muito importante que eu quero que vocês nunca esqueçam. 4 horas é o tempo que leva para absorver todo o paracetamol. Então, se um paciente ingeriu paracetamol, 4 horas depois, todo o paracetamol que foi administrado foi absorvido. Ou seja, se passou de 4 horas, algum pessoal está dizendo aí que não está conseguindo ouvir, alguém me fala aí. Se passou de 4 horas de intoxicação, você fazer o carvão ativado não adianta nada. E aí, olha só, beleza, você faz o carvão e a acetilcisteína. O carvão evita de absorver paracetamol e evita de absorver a acetilcisteína, que é o antídoto. Então você tem que fazer os dois. Só que se passou de 4 horas de intoxicação, não tem mais paracetamol. Então, se você der o carvão ativado, a única coisa que vai acontecer é evitar que a acetilcisteína seja absorvida. Entende qual que é o raciocínio? Então, o que vocês têm que anotar? Se está nas primeiras 4 horas de intoxicação, você vai fazer o carvão ativado e a acetilcisteína. Se passou de 4 horas de intoxicação por paracetamol, não adianta mais você fazer o carvão ativado, porque todo o paracetamol que estava ali, que foi administrado, já foi absorvido. Aí só vai evitar de absorver a acetilcisteína, só vai atrapalhar o seu tratamento, ok? Então adianta fazer paracetamol, carvão ativado na intoxicação por paracetamol, se for dentro das primeiras 4 horas, sim. Depois, não adianta. Luiz, mas eu tenho acetilcisteína injetável. Ótimo, então faça. O problema é que a acetilcisteína injetável a gente usa pouco por via endovenosa. O que é comum é se ter nas clínicas é o xarope de acetilcisteína, porque rende muito mais. A ampola de acetilcisteína, às vezes você usa usa um pouquinho, o resto você tem que descartar. Então não são todos os locais que tem acetilcisteína injetável, mas a acetilcisteína xarope todo mundo tem. Tá bom? Então, tá aí respondendo a próxima pergunta. Como o lírio é tóxico? Pessoal, você sabe por que eu coloquei essa pergunta? Porque a minha resposta é não sei. A gente sabe que a planta lírio é extremamente tóxica para gato. E tudo da planta é tóxico. Flor, folha, pólen. A inalação do pólen pode ser tóxico para o gato. E isso gera uma insuficiência renal aguda gravíssima. Lírio é uma das causas de insuficiência renal aguda que a gente tem com muita frequência, tá bom? E é tudo quanto é lírio, pessoal. Lírio do amor, lírio do ódio, lírio da paz, lírio do coração. A gente tem 1 milhão de lírios, né? Por aí, nem sei quais são tudo. É tudo tóxico para gato. Agora, o mecanismo de ação, o mecanismo em que o lírio vai lá no rim e gera uma insuficiência renal aguda, eu não sei dizer para vocês. Mas eu resolvi colocar essa pergunta para a gente reforçar
o fato do lírio ser uma planta extremamente tóxica para gato e que a gente tem que tomar cuidado. Pessoal, gato que chegou na clínica com insuficiência renal, você tem, principalmente insuficiência renal aguda, você tem que olhar. Gato jovem que deu insuficiência renal aguda, que chega assim do nada, olha, procura, fala com o tutor fala, mas ele não tem acesso, ele fica aqui na sala, fica lá do outro lado, ele não come nem nada. O pólen, a inalação do pólen pode intoxicar um gato, e é efeito cumulativo, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com lírio em gato. Se o tutor adotar gato, ele não tem, tá bom? Ele não pode ter lírio. O que fazer no caso de intoxicação por plantas? A gente teve muita pergunta de intoxicação dessa vez, né? Pessoal, a grande questão de intoxicação por qualquer coisa, não intoxicação por planta, intoxicação por qualquer coisa, a gente procura muito o antídoto e esquece de fazer um tratamento sintomático, tá bom? Então eu vejo muito, por exemplo, ver intoxicação por, sei lá, organofosforado, esses negócios, aí vai lá, dá a atropina ou a paracetamol, faz a acetilcisteína e não faz um tratamento sintomático do paciente. Então a dica que eu dou para vocês é intoxicação por qualquer coisa. Descubra o que foi esta coisa, procure se tem antídoto. Pessoal, existem milhões de compostos tóxicos. Se a pessoa fala assim para você, e cada um, por exemplo, um organofosforado aleatório, ele tem 500 nomes comerciais diferentes. Então chega um tutor e fala assim, olha, eu detetizei a casa com produto X, você não conhece o produto X, velho, não tem problema nenhum você pegar o celular e falar assim, eu preciso ver o que é esse produto. Nossa, é um organofosforado. Bom, então eu vou tratar como intoxicação por organofosforado. Não, é um piretroide. Então eu vou tratar esse paciente com isso. Porque a gente não conhece todos os produtos, a gente tem que saber o que? Algumas plantas essenciais, como o lírio, não tem como você deixar de saber, tá bom? Mas, por exemplo, organofosforado, piretroide, organocarbamato, essas coisas, a gente tem azul de metileno, paracetamol, algumas coisas a gente tem que saber. Mas cada coisa, vários produtos têm milhares de nomes comerciais, tá bom? E a gente não pode esquecer de fazer tratamento sintomático do paciente, tá bom? Intoxicação, muitas das vezes, é tratamento sintomático. Agora, como você faz a tricotomia para coleta de sangue e acesso venoso? Pergunta muito legal. Pessoal, infelizmente, a gente acaba tendo que usar máquina de tosa, tá bom? E aqui, o maior investimento que você pode fazer na vida de vocês é comprar uma boa máquina de tosa silenciosa, com a lâmina sempre amolada. Porque se a gente pega... Toda máquina de tosa vai fazer um barulho. O que a gente tem que fazer? Reduzir este barulho. É isso que a gente tem que fazer, cara. Porque se a gente, quanto melhor a máquina, menos ela vibra, menos ela esquenta e menos ela faz barulho. Lógico, a lâmina tem que estar amolada, isso é lógico. Senão você fica passando a máquina ali e não só machuca e não corta nada. Porque se você pega uma máquina ruim, na hora que você liga, ela vai... o gato vai assustar. Quanto menos barulho essa máquina fizer, menor é a chance do gato assustar. Mas não tem como a gente deixar de utilizar. Entendeu? Bom assunto para deixar de forma de post. Boa, Karina, eu vou fazer esse vídeo então. Porque tem muita gente que gosta de fazer com lâmina de tricótomo. O gato às vezes puxa a mãozinha, você corta. Já teve situação aqui que aconteceu com um cão aqui na clínica que a gente trabalha. Foi uma situação bem chata. Eu já vi acontecer mais de uma vez, porque a gente vai fazendo a tricotomia. Outra coisa que eu sempre faço, eu não faço a tricotomia só no bracinho aqui, ó. Eu faço todo em volta por causa do esparadrapo que você vai colocar. Na hora que você vai puxar, vai arrancando o pelinho, vai doendo muito. Então eu faço todo em volta do bracinho aqui onde eu vou canular um paciente. Eu tenho muito medo de fazer com lâmina, tá bom? Pessoal, o pessoal falou que é a dica da máquina. Eu vou colocar, porque minha máquina está guardada ali. Eu vou mandar a marca para vocês. Tem uma máquina que eu comprei que, na minha opinião, é a melhor que tem no mercado, tá bom? Ela é um pouco cara,
tá? Eu paguei na época uns R$ 800, mas tem uns 2 anos já. Então hoje, com tudo que a gente está vivendo, deve estar mais caro. Mas assim, a melhor coisa que você vai fazer na vida de vocês, tá bom? Uma boa máquina para fazer uma boa tricotomia. Eu vou marcar, acabando a live aqui, eu vou tirar a foto da máquina e da marca e eu vou colocar Andes, é isso mesmo, é a Andes, a melhor marca que tem, tá bom, pessoal? Ela faz pouco barulho, não é livre de barulho, faz pouco barulho. Outra coisa que vocês têm que pensar, sempre olhar, pessoal, se a máquina não tiver lubrificada, se a máquina tiver desregulada, vai aumentar o barulho. Então você pode ter a melhor máquina de todas, tá bom? E ela tem que estar bem arrumadinha. Eu tô com a minha Andes já tem 2 anos e, cara, ela é bem silenciosa, é bem tranquila. Lógico, tem alguns pacientes que ainda assustam com o barulho que ela faz? Tem, é normal acontecer, tá bom? Mas não é o comum. Eu tenho resultados ótimos com ela. Vamos lá. Uma médica falou que só castra gatos a partir de 1 ano, pois pode causar problemas urinários. É verdade? Mito. Existe um mito, né, bem difundido, que se castrar gatos antes de 6 meses, tem gente que fala com menos de 1 ano, tem gente que fala com menos de 6 meses, pode causar estenose de uretra em pacientes, e por muito tempo isso foi se difundido. Já sabe-se, pessoal, que já é comprovado que a castração precoce não influencia no diâmetro uretral, ou seja, não influencia em predisposição para o paciente obstruir no futuro, tá bom? Mediram o diâmetro uretral dos pacientes castrados com 3, 4, 5, 6 meses, mediram o diâmetro uretral desses pacientes com 1 ano e foi o mesmo. Tem estudo já, tá bom? Sabe-se que onde que influencia? Se você castrar um paciente macho com menos de 2 meses, aí sim você vai influenciar diretamente no diâmetro uretral. Mas daí para frente não faz diferença. Luiz, você está recomendando castração precoce? Não, pessoal, eu não estou recomendando castração precoce. Não tem influência no diâmetro uretral. O paciente que é castrado cedo e obstrui no futuro, isso não tem uma relação direta. Se você castrar um gato, por exemplo, com 4 meses e ele obstruir no futuro, isso não tem, tá bom, relação direta. Agora, a gente tem outros problemas, principalmente desenvolvimento osteoarticular. A gente tem estudo já, que eu acho muito bacana, que correlacionam fraturas espontâneas em felinos e em cães também associados à castração precoce. Isso é muito, muito importante, tá bom? Luiz, quando que você recomenda castrar? O mais tardiamente possível. Se é um paciente que está, por exemplo, com 6 meses... Mentira, eu pensei uma coisa e falei outra. Se você tem um paciente que não se tem como você segurar ele dentro de casa, espera ele entrar em idade reprodutiva, tá querendo sair, aí você castra. Por exemplo, dá um apartamento, tudo telado, bonitinho, espera ele entrar em idade reprodutiva e castra ele. Agora, se você mora em casa, é impossível segurar aquele paciente. Você tem uma fêmea, ou tá cheio de fêmea na rua, você cuida de um monte de gato na rua ali, não tem como você segurar ele dentro de casa. Quando entrar em idade reprodutiva e vai querer vazar, castra mais ou menos com uns 4 meses, porque aí, cara, você chega um pouco mais próximo e evita de entrar em idade reprodutiva, sair, brigar, pegar FIV, pegar FeLV e emprenhar uma fêmea, tá bom? A Denise falou assim, diâmetro uretral em algumas raças predispõe a não fechamento da linha de crescimento. Não entendi. Sim, ela está falando que a castração precoce predispõe a atrapalha no fechamento da linha de crescimento. Coleta de sangue cat friendly. Não, essa pergunta mais na frente. Eu falei, a gente fez segunda-feira a gente falou bastante disso na live de segunda-feira, coleta de sangue.
Pergunta próxima. Meloxicam realmente atua na forma anti-inflamatória nas causas de doença do trato urinário inferior? Pessoal, não sabemos. A gente sabe que sim, ainda não se sabe com certeza. Sabe que o gato tem menos expressão de COX, de receptor de COX na bexiga, na vesícula urinária. Então a gente não sabe muito bem até que ponto o meloxicam ele realmente tem uma ação anti-inflamatória para gatos com doença do trato urinário inferior. Então assim, alguns pacientes que, por exemplo, estão com Pandora e estão com cistite idiopática, urinando sangue, com poliúria, estrangura, aqueles sinais de doença do trato urinário inferior, e você vai entrar só com meloxicam. Eu não entraria, tá bom? Eu entraria com às vezes um opioide para controlar a dor desse paciente também, tá? Porque a gente não sabe que tem menos expressão de receptor de COX na bexiga. Então a gente utilizar o meloxicam de forma isolada para esses casos de doença do trato urinário inferior, eu não gosto. Tá bom? A gente ainda tá faltando um pouco de estudo para realmente a gente provar qual que é a real eficácia. Beleza, tem menos expressão de receptor, mas a quantidade de receptor que tem, funciona ou não funciona? Atua como analgesia anti-inflamatória ou não? Ainda tá um pouco, esse é um mistério que a gente ainda tem no ar. Beleza? A gente ainda precisa dessa confirmação. Gato com dificuldade respiratória. Onde se faz necessário coletar sangue, raio-x, ultrassom, o que fazer? Pessoal, gato com dificuldade respiratória, a primeira coisa que você faz, neuroleptoanalgesia e oxigenação. Me chamou muita atenção essa pergunta pelo seguinte, a pessoa que fez a pergunta está preocupada, onde que eu vou coletar sangue? Como que eu vou fazer raio-x e ultrassom? E aí não está preocupado com como que eu vou tranquilizar esse paciente. Gato com dificuldade respiratória, gato com dispneia, a primeira coisa que você tem que fazer, que você precisa fazer, é tranquilizar esse paciente. Tranquiliza o paciente, faz neuroleptoanalgesia. Eu gosto muito de fazer a cepromazina com opioide, dose baixíssima, e oxigênio esse paciente. Espere aí tranquilizar. Diminuir a ansiedade, diminuir a dor. Depois disso você vai ver ali o que está acontecendo pelo histórico do paciente. Você já pensa mais ou menos, se o paciente teve uma queda em grandes alturas, é bem provável que esse paciente esteja com pneumotórax. Se o paciente é um paciente FeLV, está com uma respiração paradoxal, que você colocou o esteto, não auscultou nada, faz uma toracocentese diagnóstica quando esse paciente tranquilizar, vai ali, sai o líquido, drena aquele líquido. Depois de tudo isso que a gente tem que preocupar em fazer ultrassom, raio-x, exame de sangue, tá bom? Se é um paciente que foi atropelado, será que esse paciente não está com uma hérnia diafragmática? Coloca o esteto no tórax, vê se você não ausculta borborigite intestinal. Acontece, pessoal, a hérnia diafragmática, às vezes você bate o esteto, você escuta brrr, que é do intestino, do peristaltismo, no tórax. Tá errado, é hérnia diafragmática. Entendeu? Eu gosto muito, Tuane, de usar, Tuane, né? Eu gosto muito de usar a cepromazina 0,01 mg por quilo com 0,1 mg por quilo de metadona. Toma cuidado, que é 0,01 mg por quilo de cepromazina. Toma muito cuidado que a gente tem a 2% e a 1%, tá? E 0,1 mg por quilo de metadona. Porque a cepromazina vai atuar como tranquilizante, tirar a ansiedade do paciente, e a metadona vai agir como opioide. Como a gente vai usar duas medicações, você usa a dose mínima das duas e aí potencializa o efeito das duas, certo? Elas são sinérgicas. Então a gente evita o efeito de dose alta de opioide, que é de depressão do cardiorrespiratória, e evita o efeito colateral da acepromazina, que é a hipotensão. Para quem não tem, aí a gente tem várias opções. Você pode ter alguma coisa, você tem que ter, ou você tem que ter um butorfanol, ou você tem que ter a cepromazina, metadona. Se você mexe com gato, você tem que ter metadona, não tem como. Você tem que ter a cepromazina com metadona, alguma coisa assim. Você pode colocar um opioide com midazolam, é uma opção que você pode fazer também,
tá bom? Protocolos, pessoal, eles têm vários. Luiz, qual que você gosta mais? Eu brinco que o melhor protocolo que você tem é o que você sabe o efeito colateral. Qual que é a melhor opinião para fazer neuroleptoanalgesia? Na minha opinião, Luiz, butorfanol. Não existe, butorfanol é a melhor. Pronto, acabou. A única coisa que o butorfanol não é bom é porque ele não é um bom analgésico, exceto a analgesia visceral, ele é muito bom. Mas, por exemplo, um animal que caiu em grandes alturas, que foi atropelado, que tem dores musculares, esqueléticas, ele não é bom analgésico. Ele é muito bom para analgesia visceral. Opa, caiu de novo esse negócio aqui. Então, você pega gatos que caem em grandes alturas, é melhor fazer uma cipromazina e um opioide. Uma metadona, um tramal, uma tramal vai ser pouco, mas uma cipromazina com algum opioide para causar mais analgesia naquele paciente. Agora, um paciente que chega descompensado por causa de uma obstrução, o butorfanol é vida, porque além de tranquilizar, causa analgesia visceral. Que está com efusão pleural, causa analgesia e causa tranquilização. Então, com uma medicação, alguma coisa você vai ter que ter, pessoal. Não tem como. Para quem não tem muita experiência, é seguro fazer toracocentese antes de realizar raio-x? Com certeza. Gato caiu em grandes alturas, está dispneico, provavelmente tem pneumotórax. Toracocentese diagnóstica. Gato bateu o estético, está dispneico, não está escutando nada, está muito abafado. Toracocentese diagnóstica, tranquiliza e faz. Luiz, e se eu não tiver nada? Velho, então se você fizer ali no sexto, sétimo espaço intercostal, com um calibre ideal, você não vai pegar um calibre 21 para um gato pequenininho, às vezes você atravessa ele com aquele scalp. Faz aí toracocentese diagnóstica. E se não tiver nada? Se não tiver nada, você só fez uma cutucadinha. Se tiver, você salva a vida do paciente. O que você acha do uso do cetoprofeno, tanto em infecções urinárias como pós-castrações? Não gosto de usar cetoprofeno em gato. Na cistocentese de alívio no gato obstruído, pode ser feito sem auxílio da ultrassonografia? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Gato, você só faz cistocentese com auxílio de ultrassom se a bexiga do paciente estiver extremamente vazia. Se um paciente, você quer fazer uma cistocentese para coleta de urina e aquele paciente tem uma quantidade razoável de urina, você consegue palpar a bexiga na mão e coletar, você não precisa de ultrassom. Diferente do cão, o gato fornece essa vantagem inacreditável para a gente. O gato que está obstruído, então, que a bexiga está desse tamanho, amigo, você palpa o abdômen e você sente a bexiga. Você não precisa do ultrassom para fazer uma coleta de urina, você não precisa de ultrassom para confirmar que o paciente está obstruído. É um diagnóstico totalmente clínico, tá bom? Então, fazer a cistocentese em paciente felino, pessoal. Agora, se você está palpando a bexiga, não está conseguindo sentir a bexiga na sua mão, é porque tem uma quantidade muito pequena de urina, às vezes uns 5 ml só. Aí você não vai conseguir. Mas se o paciente às vezes está com uma quantidade significante de urina na bexiga, cara, você palpa na mão. Você ouvir o paciente em decúbito dorsal, barriga para cima, palpa, ou então você faz, como eu gosto de fazer muitas das vezes, que é cistocentese pelo flanco. Deita o gatinho, coloca a bexiga na sua mão, joga ela pro flanco e aí você faz a cistocentese. Varia de paciente para paciente. Eu gosto muito de fazer pelo flanco, mas se o paciente for um pouquinho mais agitado, você não vai conseguir. Vai ser melhor fazer em decúbito, tá bom? Comecem a treinar, pessoal. Todo paciente felino que for para você, começa a palpar o abdômen, que vocês vão ver que vocês conseguem sentir a bexiga na mão. Você não precisa de ultrassom para coletar a urina de gato por cistocentese, tá bom? Principalmente no que for obstruído, que a bexiga é gigante. Sobre o uso de dipirona em gatos, eu vou falar rapidamente, porque a gente vai fazer uma live sobre isso, que são medicações que devem ser evitadas e medicações que são proibidas, tá bom? A dipirona é uma medicação que não é proibida para gato. Se você falar para mim, Luiz, não pode usar dipirona em gato, não, é errado. Você pode usar dipirona em gato. O problema é a via de metabolização, glucoranato, que o gato, a gente sabe que tem uma deficiência. Não é uma deficiência, eu não gosto de falar essa palavra. Evolutivamente, o gato não precisou dessa via. E a grande questão é, pode usar paracetamol? Proibido.
Pode usar dipirona? Pode. Agora, como que você vai usar? Vai usar 25 miligramas por quilo, BID, por 7 dias? Vai ter problema, certeza. Tá? Ah, Luiz, já usei e nunca deu problema. Uma hora vai dar, tá bom? Agora, Luiz, como que você usa dipirona em gato? Dose menor quando tem febre. Por exemplo, 12,5 miligramas por quilo se o paciente apresenta febre. Uma dica que eu vou dar para vocês é: se tem um paciente que está com febre, não faça dipirona em horário. De horário sempre, assim, todo dia às 7 às 19, tanto cão quanto gato. Por quê? Às vezes o paciente não está dando, todo dia você afere a temperatura do paciente. Velho, e aí o paciente nunca está com febre. Aí vai para casa e deu febre. Então não tem como você, principalmente se está dando, vamos supor, uma piometra em cadela, fazer dipirona de horário. Você não sabe se a sua terapia, antibiótica terapia, está surtindo um bom resultado, que às vezes aquele paciente não está dando febre porque está com a dipirona. Aí às vezes você tira a dipirona, você vai ver, nossa, está dando certo tempo, está dando febre. Então eu não gosto de fazer dipirona de horário por conta disso, por causa do efeito antitérmico dela. É um excelente analgésico. Tá bom? Dependendo do tipo de dor, é um excelente analgésico. Mas eu não gosto por conta disso. Como que eu uso na medicina felina? 12,5 miligramas por quilo se tiver febre. Tá bom? Eu não fico fazendo de horário. Vitor, eu não vou falar disso agora porque a live de segunda-feira que vem é sobre uma das medicações que a gente vai falar é a dipirona na segunda-feira que vem. E se não, se eu falar agora, tem 80 pessoas aqui. Se eu falar, vocês não vão vir na semana que vem. E aí, quando é a gota, como que eu faço? Uma gota para cada 2 quilos, tá bom? Pessoal, segunda-feira que vem a gente vai falar mais. A gente vai falar de dipirona, vai falar de paracetamol, vai falar de enrofloxacino, tá? E eu tinha mais uma, são 4 medicações que eu vou falar na segunda-feira que vem na live, tá bom? Não é para faltar na segunda, galera. Vamos lá. Após desobstruir um paciente, mantém sondado? Se sim, por quanto tempo? Pessoal, nem sempre um paciente precisa ficar sondado, tá bom? Quando ele sofre uma desobstrução. A recomendação de você fazer a sondagem no paciente é quando tem muito debris celular, aquela urina que tem muito sedimento, muito sangue, tá bom? Um paciente tem um risco imediato de obstrução, um cálculo, um coágulo na bexiga, e você desobstrui. Se você não deixar sondado, o cálculo desce de novo. E a gente sabe hoje que quando a gente faz cistocentese, a gente tem um artigo bacana que fez cistocentese de alívio em milhares de pacientes, nenhum desenvolveu uroperitônio, mas todos tiveram a sondagem. E nesse trabalho eles associam com outro trabalho que 3 pacientes desenvolvem uroperitônio quando sofrem cistocentese. Então eles sugerem que manter um paciente sondado depois que você faz uma cistocentese de alívio pode ser um fator que fez com que no outro estudo os pacientes desenvolveram uroperitônio e neste não. Ok? Então, se você fizer cistocentese de alívio no paciente, estabilizar ele, tirar a dor e tudo mais, mantém esse paciente sondado, tá bom? E a prazosina? Isso. Agora eu vou falar 2 coisas, um sobre a prazosina e sobre duas perguntas que me fizeram. A prazosina, pessoal, qual que é o problema dela? A gente não sabe ainda qual que é o real efeito da prazosina como relaxante uretral. Porque diferente do que se acha, a uretra, a maior parte dela é esquelética. Só a parte pré-prostática, que é da bexiga até a próstata, é de musculatura lisa. A prazosina relaxa a musculatura lisa. E perto da próstata, a uretra é muito grande. Dificilmente você tem uma obstrução ali. Beleza? Onde ocorre a maior parte das... Pessoal, perto da próstata, o diâmetro uretral chega a 2,6 milímetros. Lá no pênis, onde a musculatura é esquelética, a gente tem um diâmetro de 0,7 milímetros. É muito pequeno. Por isso que a maior parte das obstruções ocorre na uretra distal.
Só que ali a musculatura é estriada, ou seja, a prazosina não faz efeito aqui, ela faz efeito onde? Lá em cima, onde ocorre a menor parte das obstruções. Então a gente ainda não sabe o real efeito da prazosina nesses pacientes para evitar reobstruções. Qual que é o grande problema? Para se fazer isso, a gente precisava fazer um estudo duplo cego. Pega um grupo de 50 gases de K, 50 gases de K. Esse aqui desobstrui, usa prazosina. Esse aqui desobstrui, não usa prazosina. E aí a gente vê qual dos grupos teve o melhor resultado. Só que é um estudo que é muito difícil, porque a obstrução uretral, a gente tem milhares de fatores que influenciam. Você tem que ter certeza que em casa todos os tutores fizeram o manejo ambiental correto, aumentaram a ingestão de água da mesma maneira, entendeu? Então é coisa que é difícil de controlar. Se você pega no grupo que não usou a prazosina, todo mundo fez direitinho, e no grupo que usou a prazosina, os tutores não corrigiram outras coisas, fizeram ração quando precisavam de ração, não aumentaram a ingestão de água, não fizeram o manejo ambiental da maneira correta, vai dar ruim, porque vai todo mundo reobstruir naquele grupo. E aí vai falar que é a prazosina que não funciona. Então percebe como na obstrução uretral, como a gente tem muitos fatores que influenciam, muitos fatores. É difícil a gente fazer esse estudo duplo cego. Agora, tem um estudo que é muito foda, que o paciente foi desobstruído. E aí pegou um grupo, usou só relaxante uretral, o outro só analgésico, o outro só ração, o outro só aumento de ingestão de água. Eles queriam avaliar o quê? Qual que é o principal fator? Pessoal, por incrível que pareça, o grupo que só teve aumento de ingestão de água foi o grupo que teve o menor índice de reobstrução. Ou seja, a gente pode fazer tudo. O paciente que obstruiu, você pode passar 1 milhão de coisas para esse paciente. Mas o aumento da ingestão de água é a principal coisa que a gente tem que bater em cima do tutor. Aumento de ingestão de água, você nunca, tanto que a gente faz uma fichinha de manejo, falar para o tutor várias vasilhas de água espalhadas pela casa, dar sachê todo dia, quanto mais melhor. Se o paciente gostar de fonte, água corrente, põe fonte, embora a fonte é um pouco questionado hoje se realmente aumenta ou não aumenta a ingestão de água, porque muitos gases enjoam. Então tem muita coisa que influencia. Beleza? Olha o tanto que é interessante. Então, pessoal, bate muito nessa tecla de aumentar a ingestão de água, tá bom? Com os tutores. Da mesma maneira, eu quero aproveitar, eu fiz uma postagem ontem falando sobre a ração. Essa ração, Flor, é a ração acidificante se for necessário, não são todos os pacientes que precisam. E para finalizar, ontem eu coloquei um estudo que foi muito interessante, sobre desobstruir um paciente sem a prática de desobstrução. A gente teve um estudo, se eu não me engano, esse estudo saiu em 2014, que desenvolveram uma técnica que iria desobstruir os pacientes só com tratamento clínico, fazendo medicação, analgésico, relaxante uretral. E o resultado do estudo, cara, foi sensacional. De 13 pacientes, de 15 pacientes, deu certo em 12. Na época, o pessoal ficou muito feliz. Eu formei bem nessa época, mais ou menos, né? Mas o pessoal já estava falando um pouco sobre isso. Só que depois, pessoal, vários autores já tentaram reproduzir essa técnica da mesma maneira e ninguém ainda teve o mesmo resultado. Eu mesmo já tentei fazer essa técnica 3 vezes. As 3 vezes não deram certo. Era medicação, analgesia, relaxante uretral e cistocentese. A gente, no estudo, aí chegam a fazer até 3 cistocenteses por dia no paciente. Um desses meus pacientes desenvolveram uroperitônio, tá? Eu tive que fazer cirurgia, entendeu? Então, assim, eu não gosto. Tem muita gente que está tentando e das pessoas que eu estou conversando, ninguém está tendo um bom resultado. Tá bom? Vários colegas já tentaram, estão tentando realizar essa técnica e, assim como eu, não estão tendo um bom resultado. Tá bom? Da mesma maneira, eu vi que perguntaram sobre a mitriptilina. Pessoal, a mitriptilina também teve um estudo que veio que teria uma boa ação como relaxante uretral. De novo, a gente não sabe ainda o real efeito do relaxante uretral. O que a gente sabe de relaxante uretral que funciona são os de musculatura esquelética, tá bom? Por exemplo, o diazepam na internação.
É muito bom você fazer diazepam na internação, tá bom? Para relaxar a musculatura estriada. Toma cuidado só com a dose, não faz dose alta de diazepam para não ter problema, tá bom? Mas a gente, para caso, o que a gente tem é a prazosina. E a amitriptilina, da mesma maneira, tentou se reproduzir esse estudo com a amitriptilina como relaxante uretral, não conseguiram reproduzir o estudo com o mesmo resultado. É uma pergunta que ainda está no ar. Será que funciona ou não funciona a amitriptilina como relaxante uretral? A Mara falou que não faz cistocentese só no último caso. Eu falo para você que na verdade você tem que fazer. Você deve evitar fazer em último caso, tá bom? É protocolo já. A emergência já fala, a Associação Latino-Americana de Práticas Intensivas já tem estudo que fala que os benefícios da cistocentese na estabilização de um paciente obstruído superam em muito o risco de você ter uma obstrução, ainda mais uma ruptura de bexiga, ainda mais com o estudo que eu falei para vocês, que eles fizeram, se eu não me engano, cistocentese de alívio em 49 gatos, nenhum gato teve uroperitônio, mas é importante dizer que todos esses pacientes ficaram sondados. Então pode fazer tranquilo a cistocentese, deixa ele sondado 24 horas, qualquer coisa, tá bom? O diazepam, pessoal, a gente faz A diazepam a gente faz por via IV diluído, bem lento, tá? Na dose de 2,5 a 5 mg por animal. Eu gosto de usar a dose baixa, eu gosto de usar 2,5, tá bom? Dá mais ou menos uns 0,2 ml de diazepam, de uma seringa de 5 ml a gente faz 2 vezes ao dia, tá bom? Pode ser de 2 a 3 vezes ao dia, eu uso 2. Midazolam pode? Midazolam pode, pessoal. O problema do midazolam é que usar o midazolam de forma isolada no felino, você pode causar excitação. Então por isso que eu não gosto do midazolam. Então ele age como relaxante uretral? Pode, mas aí você faz e o bicho excita. Sempre faço fluido ao desobstruir, geralmente não... Sem falar que a cistocentese de alívio ajuda depois no momento da desobstrução. Com certeza, parabéns, Letícia, é isso mesmo. Com certeza vai diminuir a pressão em cima do fator obstrutivo aí que está na uretra e com certeza ajuda na sua desobstrução. Então, pessoal, a gente tem muito medo de fazer cistocentese, pessoal, por conta de ruptura, né? Mas, pessoal, é a mesma você não fazer cistocentese por medo de ruptura, é a mesma coisa que você falar para mim, Luiz, eu não vou fazer vacina porque eu tenho medo de sarcoma de aplicação. Sabe, não tem sentido, tá bom? Você tem experiência e outra coisa, pessoal, existe uma coisa chamada consenso. O consenso manda fazer a cistocentese. E como eu disse, eu tenho esse estudo, posso deixar disponível para download aqui nos stories, dos 49 pacientes que fazem, são sondados e ninguém desenvolve uroperitônio. Você tem experiência em homeopatia para doença do trato urinário inferior, Denise? Infelizmente, eu não tenho experiência de homeopatia para absolutamente nada. Não quer dizer que eu não acredite, eu acredito muito nessas terapias. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu, que eu acho que é interessante, não saiam. Eu acho que é legal vocês escutarem essa história. Eu operei uma cadela de uns 30 quilos, isso tem uns 3, 4 anos atrás, com piometra fechado. Foi um procedimento muito difícil, demorado, mas deu tudo certo. No pós-cirúrgico, assim, a cadela estava sentindo bastante dor. A gente teve que, inclusive, fazer infusão de fentanil para segurar. E a cachorra com dor, chorando. A tutora veio até mim e falou assim, Luiz, eu não sei qual que é a política de vocês aqui, mas eu sou reikiana. Eu posso ir aí fazer um reiki nela? Naquele momento eu nem sabia o que era reiki, tá bom? Depois que ela foi me ensinar. Ela chamou um paciente, uma amiga, e veio as duas para a clínica, na área de internação. E as duas quando elas chegaram, as duas, a cachorra estava gemendo, vocalizando, enquanto as duas. No momento eu saí da sala, tá? Pessoal, na hora que de repente as duas saíram, falou assim, Luiz, beleza, nossa, a gente fez aqui, agora a gente vai ter que ir ali na terra descarregar, porque a gente passou muita energia boa, mas pegou muita energia ruim. Na hora que eu entrei na sala, a cachorra tinha parado de chorar. Então assim, será que foi coincidência só porque a dona estava lá? Será que realmente funcionou? Cara, eu acredito muito nesse tipo de coisa, homeopatia, terapias energéticas, a própria acupuntura.
tá, pessoal? Eu acredito muito dessas coisas. Só que eu, Luiz, não tenho experiência nenhuma com homeopatia, tá bom? Após obstruir um paciente ferino, qual o protocolo que você utiliza para casa? Depende. Qual que é a causa de base? Você tem que tratar a causa de base, tá? Foi uma infecção? Foi uma cistite idiopática? Foi um urólito? Excesso de sedimento? Tá bom? Pessoal, olha, eu vou falar um negócio para vocês que eu fiquei feliz e bravo ao mesmo tempo. Feliz porque, velho, na hora do almoço, 80 pessoas assistindo uma live comigo, velho, sensacional, de verdade. De coração, eu vou continuar fazendo essas lives de pergunta e resposta toda semana. E agora tá dando menos gente na segunda-feira. O pessoal diminuiu as lives de segunda-feira à noite, tá bom? Então, assim, se for legal para vocês, eu vou fazer as 2 lives meio-dia. Beleza? Pra mim não tem problema não. Então, semana que vem, segunda-feira, a gente tem live falando sobre medicações tóxicas. Amanhã eu já vou começar a colocar a caixinha de pergunta de novo, que aí vocês já deixam as suas dúvidas, tá bom? E aí, Bárbara, tudo bem? Já deixa as suas perguntas e aí a gente já vai na quinta. A gente ainda não definiu se vai ser quinta ou sexta a live, tá bom? E provavelmente vai ser na quinta-feira, tá bom? Bom, pessoal, beijão, porque agora sou eu que vou almoçar. A live vai ficar gravada, tá?